Ok, vamos lá. Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais centrais do direito público. Pensa nisso aqui como um grande resumão de aula, sabe? A gente vai pegar a base de tudo, o regime jurídico administrativo. Sabe, tudo parte de uma pergunta que é um verdadeiro paradoxo. Pensa bem, a gente precisa que o Estado tenha poder, certo? Poder para construir um hospital, para cuidar da nossa segurança, para fazer as coisas acontecerem em nome de todo mundo. Só que, e aí vem o grande mas, como a gente garante que esse poder todo não acabe sendo usado contra as pessoas, limitando nossas liberdades? Pois é, essa briga entre poder e liberdade não é de hoje não. O próprio Montesquieu, um cara que é simplesmente a base do Estado de Direito, já tinha sacado esse problema. A sacada dele foi genial. A única forma de controlar o poder é, com o próprio poder, criar um sistema em que um poder freia o outro. E é exatamente para isso que nasce o direito administrativo. Então, nosso mapa aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende esse paradoxo, depois a gente vê a solução que o direito administrativo traz, aí a gente entra nos dois pilares que sustentam tudo isso, vê como eles funcionam na vida real e, no final, a gente amarra tudo mostrando por que isso é tão importante para a nossa vida como cidadãos. Beleza. Então, qual é a grande resposta para esse dilema? É aí que entra o direito administrativo. Ele foi criado justamente para ser a solução desse quebra-cabeça. E a principal ferramenta dessa solução tem nome: Regime Jurídico Administrativo. Imagina ele como um manual de instruções feito só para o governo, sabe? Não são as mesmas regras que valem para a gente no nosso dia a dia. É um sistema que, por um lado, dá ao Estado umas cartas na manga, uns poderes especiais que a gente chama de prerrogativas, mas, ao mesmo tempo, ele amarra o Estado com um monte de deveres e limites, que são as sujeições. Essa analogia do sistema solar é fantástica. Olha só, o regime jurídico administrativo é o Sol. E todos os outros assuntos que a gente ouve falar, licitação, concurso público, contrato administrativo, são os planetas girando em volta dele. É esse Sol que organiza tudo e faz o sistema todo ter sentido. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental e muita gente se confunde. A gente tende a pensar que o direito administrativo existe para dar mais poder ao Estado, né? Mas a real é que a origem dele é o exato oposto. Ele nasceu para ser um freio, uma contenção do poder. É a grande ferramenta do Estado de Direito para proteger as pessoas dos possíveis abusos do próprio governo. Ok, e como essa estrutura toda se equilibra? Basicamente, em cima de dois grandes pilares. Pensa neles como os dois lados de uma balança mesmo. A jogada toda aqui é manter o equilíbrio. De um lado, você tem as prerrogativas, aqueles poderes extras que o Estado precisa para agir. Do outro, as sujeições, que são as amarras, os deveres que o obrigam a andar na linha. A genialidade do sistema está exatamente nessa tensão, nesse jogo entre poder e dever. Esses pilares têm nome e sobrenome. O primeiro, o que dá o poder, se chama supremacia do interesse público. É a ideia de que o bem de todo mundo, coletivo, vem antes do interesse de uma pessoa só. É por causa dele que o Estado pode, por exemplo, desapropriar um terreno para construir um hospital. Agora, o segundo pilar, o que bota o freio, é a indisponibilidade do interesse público. E o que isso quer dizer? Que o político, o servidor público, ele não é dono da caneta. Ele é só um gestor temporário, que não pode fazer o que quer, mas só o que a lei manda. Gente, isso é uma virada de chave gigantesca na história. A gente sai de uma lógica antiga chamada de puissance publique, que era basicamente o Estado agindo na base da força, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e vai para uma ideia moderna de serviço público. A lógica muda completamente. Não é mais sobre o poder de mandar, e sim sobre o dever de servir. Fica bem claro, né? O poder deixa de ser o objetivo final e vira só uma ferramenta para cumprir um dever. O faça porque eu estou mandando dá lugar a um sistema de regras claras, um ordenamento que vale para todo mundo, inclusive e principalmente para o próprio Estado. Tá bom. Mas essa teoria toda, como é que ela aparece no nosso dia a dia, na prática? Bora ver como esses pilares viram regras que impactam a vida de todo mundo. Lembra daquele pilar da indisponibilidade? Aquele que diz que o gestor não é dono do poder? Então, dele nascem um monte de outros princípios que a gente ouve falar sempre. A legalidade, que é só pode fazer o que está na lei. A isonomia, trate todo mundo igual. A publicidade, mostre tudo o que você faz. E, claro, a chance de tudo isso ser controlado, seja internamente ou pela justiça. Essa frase do L. Lopes Meireles é simplesmente perfeita para explicar a legalidade. Pensa assim. Pra gente, na vida privada, vale a máxima: o que não é proibido é permitido. Já para o administrador público, a regra é invertida.
Só é permitido fazer o que a lei autoriza. É o oposto. Não tem essa de eu acho, eu quero. Tem que estar na lei. E olha, isso não é só teoria não. Esses princípios estão gravados em leis super importantes. Estão lá no famoso artigo 37 da Constituição, estão na Lei dos Servidores, na nova Lei de Licitações, que dita como o governo gasta nosso dinheiro, e até na lei que organiza os processos administrativos, garantindo que a gente tenha direito de defesa perante o Estado. A gente vê isso funcionando o tempo todo, às vezes sem nem perceber. Quando uma estrada nova é construída, teve que ter uma licitação. A linha de ônibus que passa na rua é uma concessão, com um contrato cheio de regras. O transporte público, a coleta de lixo, tudo isso é governado por esse regime jurídico especial. A grande sacada é a seguinte: quando a gente conhece as regras do jogo do Estado, a gente ganha poder. É uma ferramenta prática. Conhecer isso transforma qualquer um de nós em um fiscal do poder público, com capacidade de cobrar, de perguntar e de exigir que as coisas sejam feitas do jeito certo. E o sistema legal nos dá as ferramentas para isso. Temos a Lei de Acesso à Informação, que permite que a gente pergunte e receba dados. Tem a Lei de Responsabilidade Fiscal para segurar os gastos dos governantes. Tem lei que garante participação popular e até lei para a gente poder avaliar os serviços públicos. São verdadeiros instrumentos de controle na nossa mão. Então, para fechar nosso resumão de aula, 3 pontos para guardar. 1. O regime existe para limitar o poder, não o contrário. 2. Ele vive nesse equilíbrio delicado entre poder, que é a supremacia, e dever, que é a indisponibilidade. E 3. Ele é o centro, o mapa que organiza todo o resto do direito administrativo. No fim das contas, conhecer é o primeiro grande passo. Saber que essas regras existem e que elas são direito nosso é o que nos dá a base para cobrar um governo mais correto, mais transparente. Então, a reflexão que fica é essa. Agora que a gente conhece as regras do jogo, o que a gente pode fazer, na prática, para fiscalizar melhor o poder público?